Bem, nós estamos num tempo muito significativo para o Ministério de Louvor, quando a gente tem recebido do Senhor algumas músicas, algumas canções, né? E através da Amandinha e do Bruno, que não está aqui, e canções que têm vindo do céu, né, para nós. E hoje nós vamos estar gravando essas canções e esperamos que seja a bênção mesmo para a igreja do Senhor e por onde passar, né? E nós temos vivido nesse Ministério de Louvor há 20 anos, né? Começamos com Paulinha e o Fernandinho, quando eles implantaram critérios e princípios muito importantes que têm norteado esse ministério desde então, né? Tivemos poucos líderes de lá, desde o Fernandinho, depois dele tivemos mais 2 líderes, que foi o pastor Charles e agora o nosso pastor Josias, que está com a gente. E como esse ministério tem crescido e tem percebido como que os princípios que nós aprendemos de obediência, de submissão, isso é que fortalece e que nos faz crescer, né? E hoje nós temos aqui peças importantes dessa engrenagem que é o ministério, que é a igreja do Senhor. Nós temos o nosso pastor Heber, também, que começou o seu ministério na música, né, pastor? E como ele nos ajuda nisso também. E temos aqui o nosso mestre, que nós temos a nossa classe de levitas, né? Nosso mestre Felipe, Samuel, que também está na liderança do vocal, né? E de escalas, né? E tudo. E o nosso Bruno, que não está aqui, a Amandinha também, que está no vocal. E a gente vai poder ouvir também um pouquinho deles, né, de cada um, o que tem sido o ministério na vida deles e na vida da igreja. E eu queria começar com o nosso pastor. É uma honra para mim, muito grande, porque, como a Mirinha falou, eu estava no ministério de música, onde eu era o pregador, né, com Renascença, quando fui para o seminário. E chegar numa igreja riquíssima nessa área de adoração, louvor, foi para mim um privilégio muito grande. O Grupo Hagios marcou a cidade, marcou a igreja de Campos, marcou as igrejas do nosso estado, do nosso Brasil. E num determinado momento, Fernandinho foi tocar no Hagios, não é? Mas o próprio Samuel falava para mim que ele era maior do que aquilo que estava acontecendo ali. E, de fato, ele ficou no Hagios um tempo, mas a gente precisava dar uma corporificação ao ministério. Tínhamos equipes de louvor, precisávamos criar um ministério de louvor. Foi quando o próprio Samuel o viu muito afeito a liderar. E ele e a Paulinha, de fato, começaram com concepções muito preciosas, né? De dedicação, de consagração, de santificação, de estudo da palavra, de aperfeiçoamento musical. Tudo começou muito bem ali. E numa vigília, como lembrou o pastor Josias, estávamos numa vigília, naquela semana 3 pessoas haviam se suicidado na nossa cidade. E a gente estava desesperado, clamando a Deus pela cidade, naquela vigília, e uma frase da vigília ficou na mente do Fernandinho e ele fez a música "Se não for para te adorar, para que nasci?". Essa foi a frase de uma oração da vigília, né? E foi um momento muito pujante, muito viçoso da igreja, da música na igreja, da música da igreja para fora da igreja. E gravamos o primeiro CD com o título de Somos Um, porque a igreja vivia numa harmonia muito grande, e eu entendo que ao longo desse tempo, até hoje, esse fator musical, esse fator adoração cantada, esse fator louvor tem sido um fator preponderante de caminhar da igreja, de identidade da igreja, e a gente teve esse privilégio, né? O ministério evoluiu, se sedimentou. Depois o Fernandinho ganhou o mundo, nós ficamos, mas esse ministério produziu uma pessoa assim como Renata Henriques, né? Ela é produto do nosso ministério, como cantora, como solista, como adoradora.
o Fred Campos, né? Eu chamo de Fred Campos, né? Fred Vieira, né? Também, pastor Fred, ele gravou também, como a Renata. E aí começaram músicas e muitas músicas. E hoje nós estamos aí com o vaso nas mãos do oleiro, essa coisa maravilhosa da nossa querida Amanda, e Eu Te Amo, Senhor, do Bruno, e gravando um clipe para divulgação de mensagem, compartilhamento, né, do que Deus faz conosco, do que Deus tem feito conosco e do que Deus pode fazer a partir de cada um que a Ele se dedique, principalmente nessa área de adoração, nessa área de louvor na Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Estou muito feliz, muito grato a Deus por chegarmos a 30 anos de caminhada juntos e nessa área da adoração a Igreja ter crescido tanto e tanta coisa ter acontecido e hoje termos continuadamente a Mirinha como ministro de música, a pastora Miriam e o pastor Josias, né, responsável pelo pastoreio dessa categoria de membros que são os adoradores, os levitas, e estaremos gravando esse clipe com muita alegria, gratidão a Deus e perspectiva de louvor e adoração. Não é isso, pastor? Isso, pastor, e tem sido para mim um privilégio ter visto esse ministério começar. Eu lembro que o pastor Fernandinho e o pastor Charles foram visitar o louvor profético lá em Petrópolis e voltaram de lá encantados do que eles viram lá. E foram muito abençoados com aquela conferência profética lá, de adoração. E lá eles conheceram o Asaf Borba e o Daniel de Souza. E em 1999, o Daniel estava conosco aqui na nossa igreja, realizando o primeiro adorador. E o contexto da igreja de Campos naquele momento era um tanto quanto turbulento, de separação, mas foi através do adorador que as igrejas de Campos se uniram. Então o Congresso Adorador ele foi um veículo de unidade da igreja de Campos. Foi a partir daquele congresso que a igreja começou a se unir em Campos de novo. Então, irmãos assembleanos, com irmãos presbiterianos e batistas e outras denominações, todos começaram a participar desse Congresso Adorador. E tivemos várias edições desse Congresso Adorador. E para mim tem sido um privilégio ter feito parte desse ministério e de uma forma mais tranquila, porque o nosso pastor ele sempre entendeu essa visão. Então, quando o pastor ele abraça a causa, a coisa fica mais fácil para a gente. Torna-se um agente facilitador para qualquer pastor de louvor e adoração trabalhar, quando o pastor titular ele abraça a visão. E a nossa igreja ela tem um perfil musical tremendo. A adoração e essa gravação de hoje ela tem esse objetivo de captação da sonoridade da congregação. Nós temos microfones espalhados pelo templo porque nós queremos, como um marco, registrar o perfil da nossa igreja. E o Felipe também ele vem dando continuidade à questão que nós valorizamos muito há 20 anos, que é a participação do levita na escola bíblica dominical. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque nós ministramos aquilo que nós vivemos e nós não subestimamos de maneira alguma o conhecimento da palavra de Deus. Uma das coisas que a gente tem falado ao longo dos anos, todos esses anos, são os princípios do ministério. E Josias é uma pessoa que sempre nos fala isso, ele sempre tenta retomar isso com os mais novos, com as pessoas que chegam recente no ministério, e por vezes ele também procura manter isso no coração dos mais antigos também, né? Então nesse ambiente de princípios que Mirinha começou falando, de obediência, de história, né? Do que Deus tem sonhado e implantado no coração dos irmãos desde lá de trás, a classe tem tido esse objetivo também, de manter os princípios, de manter o coração, manter esse perfil da igreja, manter a visão do pastor, que o pastor tem nos orientado, manter o que o ministério começou lá atrás com a mesma motivação de sinceridade com Deus. Então, nós estamos tentando e pedindo ao Senhor que nos ajude a manter essa visão na classe com esses irmãos, que hoje são em torno de 110 irmãos. Tem sido um trabalho não fácil,
mas eu creio que Deus tem dado muitos frutos, né? Deus tem permitido a gente colher muitos frutos disso. Hoje nós somos 7 pessoas num grupo que estamos revezando para buscar de Deus o que tratar entre nós, como manter os grupos, como dividir em perfis de mais novos, mais antigos, para que isso continue no nosso coração, né? Para que haja essa disposição sincera com o Senhor e para que o ministério continue enraizado na palavra de Deus. E a palavra é a fonte dessa percepção da adoração, né? Tá tudo ali, né? Amém. Tá tudo ali. É importante que o adorador viva essa realidade de intimidade com a palavra. Amém. É uma maravilha. E acaba surgindo música dentro da própria igreja, né? Amém. É isso, Amanda? Verdade. E uma das músicas que serão gravadas e farão parte, né, dessa gravação foi feita pela nossa Amandinha, que já não é lá tão Amandinha assim, né? Mas essa figura especial que... Como é o nome da música? Como é a música? Como aconteceu, filha? Então, Como um Vaso é o nome da música. E eu escrevi ela tem mais ou menos 7 anos atrás. E na época eu participava do Ministério de Louvor para os juniores. E o nosso líder, ele incentivava a gente a escrever. Então, praticamente todo mundo lá escrevia, tentava criar alguma coisa. E eu vendo aquilo, eu fiquei com uma vontade também de escrever uma música e tal. E no dia do ensaio, eu não sei o que aconteceu, eu sentei na mesa e eu sempre li Jeremias 18. E era um versículo, um texto que sempre esteve muito no meu coração, sempre me impactou muito. Então eu sentei e escrevi, baseado naquilo. E cheguei aqui na igreja e mostrei pro meu líder. Aí a gente tirou ali a melodia mais ou menos, como que estava. E no final de semana seguinte, se eu não me engano, já tinha algumas pessoas falando da música e tal, e eu não entendi o que estava acontecendo, que estava todo mundo cantando a música. E ele tinha mostrado para o nosso pastor de ministério na época. E aí a música ela foi inserida estava para ter um congresso de juniores, e a música foi inserida nesse congresso. E depois na igreja, e hoje, 7 anos depois, gravando. E agora vai para o mundo. Eu nunca imaginei que isso aconteceria assim. É muito surpreendente, foi coisa de Deus mesmo, que eu não consigo explicar. Geralmente é assim, Deus é muito maior, Deus é sempre além. A gente não entende como as coisas de Deus acontecem, porque elas são de Deus. Se a gente as entender e dominar, elas serão nossas, né? Deus nos usa, Deus nos capacita, mas são coisas dele. Mas tem uma outra música que vai ser gravada também, é o Eu Te Amo. Eu Te Amo. Então, o Bruno não está conosco, mas o senhor fala, como é que é essa aí? É também interessante que também aproximadamente, exatamente 7 anos, na mesma época que a Amanda compôs, Deus deu ao Bruno também, que o Bruno viveu um tempo muito difícil nas questões dele, pessoais, e seria bom se ele estivesse aqui para contar, mas como que nós temos... É um testemunho, né? É um testemunho, e nós temos visto assim, como que Deus tem trabalhado na vida de Bruno. É impactante, deu a ele um casamento abençoado, e ele assim, é uma das pessoas que nos inspira. A vida de Bruno inspira a gente hoje. A forma como ele executa aquela bateria, aquele instrumento é algo extraordinário, é sobrenatural. É um menino adorador mesmo. Existe uma unção específica nessa área para ele, é diferente. E Samuel? Samuel é da nova geração de ministros, né? Que veio do coro Shekinah, dirigido por Mirinha também. E como é que é para você fazer parte do ministério? Para mim é um privilégio. Desde quando eu entrei no coro Shekinah, eu me lembro dos 2 cultos, culto das 6, culto das 8. E a primeira vez que eu estava adorando com os irmãos, no intervalo de um culto para o outro, a Mirinha me chamou e eu não sei se ela lembra disso. Ela falou assim: Samuca, a essência é a humildade. A humildade, e aquilo ficou marcado assim no meu coração, e algo que eu percebo aqui no Ministério Shekinah, aqui na igreja, é a questão da humildade.
a humildade, a essência do ministério de louvor, exaltar o nome de Jesus sempre. Né? E isso, quando entra um novo integrante do ministério, as pessoas percebem isso. Né? O nosso foco é exaltar o nome de Jesus. Até quando a gente vai ministrar a palavra, a nossa palavra bíblica é falar de Jesus. Felipe sempre fala isso com a gente. E algo que me marca muito também no ministério é a seriedade de como as coisas são tratadas no altar. Né? Josias sempre fala, a Miriam sempre fala, o altar é um lugar de confiança. E a história sempre é passada para nós que estamos chegando agora e para quem está com o coração disponível para servir, para fazer a obra do Senhor, para expandir o reino do Senhor, é perceptível essa seriedade nas coisas do Senhor, esse compromisso. E para nós que estamos chegando, a gente vê os pastores como referência, Josias como uma referência. A submissão, pastor, também, isso é uma marca, né? Uma marca muito grande. E é simples. E o mais interessante também no Ministério Shekinah é que a gente não entra nas modas gospels. A gente tem uma maneira simples de ministrar, uma maneira simples de adorar. E a igreja ela já acompanha essa simplicidade da adoração. A gente não precisa de muita coisa. Olha só, você está falando uma coisa maravilhosa. Está aqui conosco, doutor Robertinho. Vem cá, doutor, faz favor. Mandinha, vamos arrumar uma cadeira aqui para ele. Senta aqui um pouquinho, porque eu vou contar uma história e a partir dessa história eu vou perguntar a ele, pastor Josias e Samuel, como é que é isso, como isso se dá? Você está falando da igreja que adora com simplicidade, com autenticidade, e não poucas vezes, ele é membro da igreja há muito tempo, é uma coluna da igreja, né? É um dinossauro, olha aí, né? um homem probo, um homem sério, um homem referência para todos nós, é um diácono da igreja, um dos vice-presidentes da igreja, mas volta e meia, eu quando na hora do louvor vou lá para perto da base, aí fico de frente para eles, esse homem está chorando. Como é que é isso, meu irmão? O que é isso? Não é? Isso é uma marca da nossa igreja, porque lá no meio da congregação isso acontece com muita gente no momento de adoração cantada no nosso culto. Mas o irmão vai falar sobre isso porque é muito interessante para nós, né? Saber que isso acontece com o irmão também. Eu acho que tudo começa com aquele, como ele falou, a seriedade. Na igreja, nossa igreja é uma igreja que é uma igreja assim de vanguarda. Por que isso? Porque as coisas aqui acontecem com humildade e seriedade. E nós não temos um grupo de cantores. A diferença está em ter um grupo de cantores e ter um ministério de louvor, pessoas que louvam. Quando a gente louva, a gente está realmente entregando para Deus aquilo que a gente sente, a nossa emoção, o nosso sentimento, as nossas razões de estar ali naquele momento. Porque é interessante que cada um tem uma razão própria, cada um tem um motivo próprio, e essas coisas se derramam no altar. E por isso vem, né, a emoção, e o choro é a alegria de estar participando desse momento de adoração e de estar louvando a Deus. Porque na realidade, quando a gente está louvando a Deus ali, não é só a nossa voz, mas é o nosso corpo. Até as estruturas inanimadas estão envolvidas naquele momento. Porque a Bíblia diz que a natureza louva, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, na realidade, a natureza, todo ser vivo, mas tudo que existe como criação de Deus é para o louvor dele. Falou uma coisa muito interessante, que a nossa igreja não tem cantores, né? E isso me custou muito caro, há 20 anos atrás. Em 99, quando tivemos o primeiro adorador, quem estava aqui além do Asaf era o Ademar de Campos. E Ademar fez uma oficina à tarde. Foi lá no Templo Histórico. E aquela palavra do pastor Ademar de Campos foi fantástica, poderosíssima, maravilhosa. Quando ele acabou de falar, que me entregou a palavra, eu disse: irmãos, a partir de hoje nossa igreja não tem mais cantores. Seremos todos adoradores. Olha que isso me custou caro. 2 amigos do coração, famílias amigas, né? Uma irmã e um irmão, eram solistas da igreja.
mas eles se sentiram tão mal com a minha palavra. Um tirou carta, mandou uma carta querendo ir embora, a outra não cantou mais e me denunciou para os irmãos da igreja, assim como alguém muito rude, muito duro. Mas o tempo passou e Deus nos reuniu outra vez. Ele mandou outra carta, tornou-se um diácono da igreja, né? Mudou-se de cidade e tal, mas é amado da nossa alma, nos ama muito, né? Mas foi preciso, há 20 anos atrás, dizer isso para o povo, né? E Deus nos honrou, nos tem honrado. O nosso desejo é que a igreja continue muito assim, sempre, até que Jesus Cristo volte, né? Porque isso nos alegra muito, nos realiza, faz bem. E é normativo, né? Muitas outras igrejas querem fazer isso, porque vêm aqui, porque sentem a presença do Senhor conosco num momento como este, né? Além do país que está vivendo uma transição muito difícil, né? A cidade passou uns tempos de transição difícil, consequentemente nós, pessoas, membros da igreja, passamos por momentos difíceis nos últimos tempos, né? E a gente está fazendo uma gravação com muito recursos, sem recursos. Talvez a gente está fazendo uma gravação na fase mais difícil de recursos. Sim. Na fase mais difícil nós estamos fazendo uma coisa que nos custaria mais, né? E não tem dúvida que isso é só Deus. E isso está sendo um exemplo, uma palavra de Deus para o nosso coração também. Amém. De que Ele está conosco também, que Ele que nos sustenta. Conforta a gente, né? E que isso, essa coisa do ministério de louvor tem a ver com Deus, é de Deus, né? E isso tem sido uma resposta para a gente também. E a gente estava olhando as cadeiras da igreja hoje, conversando sobre isso, Josias. Isso é uma resposta para a igreja, né? No meio de uma dificuldade, tem gente sonhando ainda. No meio de uma recessão, de uma coisa que você tem que se cuidar, as pessoas pensam em se manter paradas, tem gente querendo andar para frente, né? Então, eu acho que isso é uma resposta, uma motivação no coração de muita gente também, de que Deus está conosco, de que Deus nos fortalece, nos ajuda, independente do ambiente, da circunstância que o mundo nos impõe, nossos olhos naturais enxergam. Não olha a circunstância, não. Olha seu amor. A nossa igreja, irmãos, é uma rosa que nasce no deserto. Fundamentalmente nessa questão de altar, de responsabilidade com o culto, adoração cantada, palavra, comportamento no culto, posicionamento, entrega. Né? Uma rosa que nasce no deserto. Amém. A gente só pode mesmo agradecer a Deus. Vamos orar? E podemos orar. Vamos orar? Que bom. Vamos orar, né? Porque foi um culto. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém. Como tem sido bom, Deus, participar desse corpo. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Como, Deus, o ministério do pastor Hebe marcou minha vida, da minha família. Quantas coisas eu pude aprender com esse rebanho, Deus. Com esses irmãos, ó Deus, que nos lideraram com tanto amor. Corpo diaconal, ó Deus, que sempre nos abraçou. E é uma marca também, ó Deus, de amor da nossa igreja, o nosso corpo diaconal. Como eu sou grato, Senhor, por fazer parte dessa história nesse tempo. Que privilégio, Deus. Acima de tudo, nós queremos nessa noite não apenas celebrar uma grande festa, mas nós queremos tocar o teu coração com alegria, com aprovação da parte do Senhor, Deus, mais uma vez. Que essas canções possam, Deus, alcançar lugares que a gente nem imagina. Essa é a nossa expectativa, Deus. Nós consagramos ao Senhor essa gravação. E te agradecemos por esse tempo que estamos vivendo juntos aqui na tua presença, Deus. É a oração que nós fazemos com muita gratidão no nosso coração. Amém e amém. 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 Glória a Deus.